empatia é colocar-se no lugar do outro, e isso é fundamental para projetos de arquitetura. Então, convidamos a arquiteta urbanista Michele Raimann, sócia da Maena, para falar um pouco sobre isso. Bem-vinda, Michele. Alô? Então, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite ao CAL, para a gente estar aqui recebendo esse espaço para falar sobre isso. Eu sou arquiteta de formação, tenho pós-graduação em design estratégico e estou aqui para falar para vocês um pouco da experiência de pesquisa que a Maena, que é o escritório do qual eu sou sócia-diretora, vem fazendo nos últimos tempos na busca da empatia, porque a gente tem visto esse tema como um tema de muita relevância para a nossa profissão, especialmente conforme vem vindo as crises e mais demandas aí de complexidades na nossa profissão, né? Então, por que é relevante a gente falar de empatia? Justamente porque a gente gerencia complexidades. A gente está acostumado a lidar aí com uma série de condicionantes. Parte dessas condicionantes são diretas, objetivas, né? São números, são dados, são questões que a gente consegue tangibilizar. E uma boa parte dessas complexidades são abstratas, são simbolismos, são expectativas, são incertezas. E a gente vem notando vinha notando e discutindo muito no escritório por que a gente percebia um certo distanciamento entre o arquiteto e o não arquiteto. E no mercado que a gente trabalha, muitas vezes o tomador de decisão e quem faz realmente acontecer a arquitetura na cidade é um não arquiteto. E nós não conseguíamos encontrar, muitas vezes, um ponto de sinergia ou um interesse comum para construir o que a gente estava propondo que fosse construído. Então, a gente foi procurar onde é que estava a origem desse distanciamento, né? E a gente percebeu que, em grande parte, a origem desse distanciamento está na nossa forma de exercitar o nosso trabalho. E que, na verdade, a única coisa que a gente tem realmente poder de controlar e de mudar é a maneira como a gente se coloca nos projetos. E percebemos, então, que, de uma maneira geral, a gente tem uma certa facilidade para lidar com as condicionantes que são diretas e uma dificuldade para lidar com esses simbolismos, com essas incertezas, com essas expectativas que, muitas vezes, fazem parte do relacionamento entre as pessoas que estão levando juntos para frente um objetivo que vai se tornar um projeto, que vai vir para a cidade, que vai transformar a vida das pessoas, né? Então, a gente acredita que o centro dessa problemática, dessa complexidade, está nessa interação entre ser humano e arquitetura, que é essa profissão tão linda que a gente exerce, que é tão transformadora e que, ao mesmo tempo, é tão complicada, tão difícil, né? E, ao mesmo tempo, ela é mutável. Ela, ao longo do tempo, existe, né, dos dois lados, uma interação que modifica um lado ao outro. Então, como é que a gente conseguiria entender melhor de que forma a gente consegue projetar algo que vai ser mais dinâmico e que vai estar mais focado nessa interação e não tanto no projeto. E aí, entre várias pesquisas que a gente fez, eu me deparei com esse texto há poucos dias atrás, que eu quis compartilhar com vocês, que é o próprio Ministério da Educação, quando fala de que deve ser a formação do arquiteto, e que vai além da capacidade técnica de se expressar graficamente, de dominar sistemas construtivos e de conhecer normas e legislações. A nossa formação considera os aspectos humanos, história, cultura, responsabilidade social, assim como relações com o espaço urbano, meio ambiente e sociedade. Aí vocês me olham e dizem, tá, elementar, a gente aprende isso na faculdade, é óbvio que a nossa ciência é uma ciência humana, que a gente precisa lidar com todo esse aspecto cultural. Mas, na prática, a gente vê que, dada a dificuldade, né, e muitas vezes assim, os prazos, os recursos, a falta de valorização, que tanto a gente batalha para que as pessoas compreendam a nossa importância, né, na cidade, de alguma maneira a gente acaba focando muito no projeto e nas condicionantes que são objetivas e deixa de lado um pouco aquelas que são mais abstratas, porque elas adicionam um grau de complexidade muito maior aos projetos e muitas vezes a gente não tem condições de atender essa complexidade por falta de tempo, de recurso, de motivação ou até de conhecimento para fazer isso. Então, isso foi um dos motivos que a gente resolveu resgatar esse aspecto do arquiteto. Porque, no fim das contas, é o ser humano que é o motivo da arquitetura existir. Se não existisse uma coisa, não existiria outra. E aqui é que está, então, o cerne da questão que eu trouxe para conversar com vocês hoje. A gente acaba focando, pela nossa experiência visual e pelo quanto a gente gosta de estética, focando nos aspectos mais formais da arquitetura, e não nos aspectos da vida que está por trás desses aspectos formais.
E aí a gente se propôs a tentar olhar um pouco mais para esse outro lado e entender o que isso trazia de diferente para o nosso processo, que acabou trazendo uma modificação de ponto de vista bem importante que guia o nosso trabalho e que a gente tem acreditado bastante, por isso queria compartilhar com vocês. Não é uma regra ou um certo ou errado, é só uma maneira de fazer as coisas que a gente vem bastante interessado e se dedicando a aprender. E esse é um texto do ArcDaily, que esses dias eu li, que me chamou a atenção, que eu vou ler para vocês. Na minha experiência, esse é o texto de um arquiteto falando sobre arquitetos que trabalham com arquitetura de interesse social. Na minha experiência, grandes líderes combinam visão, convicção, comunicação, humildade e empatia. Líderes de arquitetura frequentemente demonstram os 3 primeiros, mas lhe faltam os 2 últimos. Defensores das mudanças na arquitetura apenas podem ir longe se mudarem a forma como seus projetistas se comportam. Arquitetos podem definir um novo padrão, e aqueles de nós que estão trabalhando para melhorar o impacto de seus projetos têm uma responsabilidade urgente de defini-lo. E esse cara traz, na verdade, uma visão que a gente tem visto se repetir em outras bibliografias e em muitas conversas, de que urge a necessidade de a gente se colocar numa posição mais estratégica nos projetos que a gente atua. E que, na verdade, a gente é formado e é preparado para isso. Muitas vezes, nos projetos que a gente trabalha, a gente deveria puxar para nós a responsabilidade de ajudar o tomador de decisão, que não é um arquiteto, a decidir qual é o melhor caminho de um projeto, porque nós somos as pessoas preparadas para gerir essas complexidades, para fazer a melhor combinação possível entre todas as condicionantes que a gente trabalha. Então, a nossa proposta é que a gente resgate isso e volte a colocar as pessoas, então, no centro das nossas decisões. Digamos que, formalmente e objetivamente, a gente já tenha mais condições de lidar com os projetos, então que a gente consiga colocar essa força toda, essa inteligência toda também no aspecto mais humano que os nossos projetos atingem, né? E se a gente for olhar muitos exemplos aí de projetos que todos nós consideramos bem-sucedidos, eles têm um peso muito grande nos 2 lados. Então, nenhum problema, né? Muito pelo contrário, a gente também gosta muito de muitos arquitetos que têm um trabalho formal muito especial, mas se você fosse olhar mais a fundo, isso partiu de algum lugar que está centrado, então, nas pessoas. E aí que a gente começa a falar de empatia. O que é empatia? Para o arquiteto, empatia, no nosso ponto de vista, é a habilidade de se colocar no lugar do outro, como primeiro ponto, vivenciar seus sentimentos e perspectivas e utilizar essa compreensão para a guia de ações. Então, nada adiantaria para a gente se a gente conseguisse só se colocar no lugar do outro para, assim, superficialmente entender o que essa pessoa quer, porque isso faz parte da nossa profissão. A gente, em geral, recebe um briefing, recebe uma demanda, e a gente procura entender de onde essa demanda partiu e, então, parte para alguma solução de projeto. E aqui, o que a gente está sugerindo é que a gente, antes de sair projetando, a gente pare para vivenciar, que a gente tente se colocar, de fato, no lugar do outro e ver o que ele sente e o que ele precisa para, então, a partir disso, a gente gerar guias de projeto. Além das guias que a gente está acostumado, que são as legislações, os terrenos, as questões climáticas e tudo que está envolvido no nosso projeto. E como é que a gente buscou entender o que isso pode acontecer? Investindo em processos de projeto que se permitam investigar, experimentar e testar soluções, possibilidades antes de formar soluções. E a gente sempre brinca assim, que o arquiteto é sempre um ser apaixonado, né? A gente gosta muito de desenhar e de tentar encontrar caminhos, e é quase que um ímpeto, no momento em que a gente pensa assim, o que a gente poderia fazer, já pegar uma lapiseira e sair desenhando. E a proposta de botar de volta nas pessoas o cerne dos nossos projetos é parar um pouquinho e segurar a mão e aí partir para investigações, partir para um processo um pouco mais comprido antes de começar a desenhar, que envolve empatia e que traz um resultado diferente de projeto. E o que isso faz de diferente? O que isso promove na gente como arquitetos, né? A gente cuida com a repetição de padrões, então, se a gente para pensar em como o outro se sente, a gente se distancia de si mesmo o suficiente para sugerir um processo novo. E aí a gente aproxima assim, a questão do projeto como sendo um processo, que todo o projeto de arquitetura, na verdade, é um grande processo. E projeto não começa só no momento em que a gente começa um desenho, ele começa lá no início, quando a gente começa a pensar sobre ele.
Então, se a gente conseguir pensar a partir dos olhos de outra pessoa, a gente pode talvez sugerir um novo processo que seja o mais adequado para esse projeto em questão que a gente está trabalhando. E aí consegue ter ideias que não são aquelas que a gente já teve, ou consegue ter ideias que são aquelas que a gente percebe que são mais efetivas, partiram das pessoas e não da nossa própria cabeça. Porque o exercício de empatia é um exercício muito difícil, a gente não existe a real possibilidade de a gente deixar de ser a gente para ser outra pessoa, então ele sempre vai ter um distanciamento da real sentimento dos outros, mas ele pode ser alcançado no momento em que a gente realmente se dedica a compreender a partir de outros pontos de vista, e tem metodologias, e tem ferramentas, instrumentos e técnicas para isso, que nos auxiliam muito, que vêm de outras disciplinas, que vêm do design, que vêm muitas vezes de design de software e de outras áreas que a gente está buscando compreender e que nos ajudam muito no nosso processo, como isso faz sentido para o arquiteto, porque isso realmente está na veia do arquiteto. Nós somos, né, gerenciadores de complexidades e precisamos ter uma resposta criativa em cima disso, que vai transformar a vida das outras pessoas. Então faz muito sentido a gente tentar pensar do ponto de vista das outras pessoas e fazer um caminho a partir daí. Sair do automático, a gente sabe como é o dia a dia da arquitetura, ele é um dia a dia muito trabalhoso, a gente se envolve muitas horas sentados em desenhos e pensamentos e análises de normas e tudo mais. E muitas vezes a gente não se permite parar para pensar no que está fazendo, a gente cria um processo, aquele processo tem sucesso, ele chega num resultado bacana, a gente só se dedica a otimizar aquele processo que a gente estabeleceu. E, às vezes, o otimizar o processo é utilizar outro um pouco diferente, né? Parar para pensar antes de começar a utilizar um processo já conhecido, porque daí a gente consegue sair do automático, para de caminhar em direção ao lugar que não sabe qual é, mas a gente trabalha, muitas vezes chega no final do dia e não tem a sensação de que conseguiu fazer a diferença em alguma coisa. Desapegar-se de si mesmo, né? Que é a gente conseguir deixar o ego um pouco de fora. Isso é um exercício que a gente percebe assim, um pouco difícil para nós também. A gente se satisfaz muito em ter ideias boas e compartilhar ideias não é uma coisa muito fácil para muitas pessoas. E os nossos processos de trabalho, eles exigem que a gente escute pessoas muito diferentes e a gente quer escutar pessoas de áreas diferentes dentro de um cliente para escutar outras opiniões que não vêm de outros arquitetos. E a gente dá um valor grande para isso, para então colocar isso tudo numa mesa, enxergar essas demandas, essas visões e, a partir disso, gerar um caminho de projeto que, a partir de então, vai começar a ser desenhado. Integrar essas visões, conseguir ver quais são as pessoas envolvidas em todo um processo, né, de projeto. Então, quem vai ser o usuário, quem é que vai construir, quem é que vai comercializar, todas as etapas que isso envolve, né, quando a gente fala de um produto imobiliário, por exemplo, ou se for falar dentro de uma arquitetura de interiores residencial, conversar com as pessoas que vão usar, que vão dar manutenção, para entender como é que é essa vida, porque essa vida com certeza é diferente da vida que eu teria. E então, a partir dessas visões diferentes, a gente consegue montar uma estratégia que vai conseguir contemplar melhor a essas pessoas todas. Gerar colaboração. É muito comum a gente ver arquitetos falando assim, ai, que saco que tem cliente, né? Bom seria se não tivesse cliente. Seria bem melhor projetar se não tivesse cliente. E o cliente dizendo, ai, esses arquitetos, ai, que saco, né? Esses arquitetos sempre inventando moda, sempre querendo fazer mais caro, mais difícil, isso não tem a menor lógica. Por que, né, essa distância? Será que a gente não consegue caminhar um mais no encontro do outro e gerar uma ideia que seja nossa, que a gente compreenda que esse caminho é o que mais faz sentido para o sucesso do que estamos projetando, e cada um consegue ceder um pouquinho naquilo que é do seu euzinho e consegue pensar junto em algo que é mais relevante? Então, a gente acha que é aí que a gente começa a estreitar a relação, a deixar mais próximos os olhares, levar a nossa visão de arquiteto para outras pessoas que não são arquitetos entenderem quais são as nossas prioridades, porque muitas vezes a gente consegue assim traçar todas essas prioridades, levar para o cliente o que é mais interessante para que o projeto dele, do nosso ponto de vista, a partir de um grande estudo, seja bem sucedido. E acontece de ele olhar e dizer, tudo bem, mas eu não penso assim, eu quero por outro caminho, e eleger a prioridade que a gente entendia que era a 12ª e não a primeira. E a gente tem que lidar com isso, e se frustra, e vai adiante. E aí eu acho que está muito na nossa
capacidade de conduzir esse processo de maneira inteligente, capaz e bem argumentada, de aos poucos ir trazendo essa pessoa mais para próximo, de ela conseguir entender então quais são os nossos raciocínios, quais são os ganhos que a gente deixa, porque muitas vezes a gente está trocando só um ponto de vista de gastar mais tempo agora e menos tempo depois, gastar mais dinheiro nisso e menos naquilo. E no final das contas a gente igual vai continuar gastando o mesmo tempo e o mesmo recurso, só que vai ter um resultado diferente, potencializado através de um processo pensado especificamente para essas pessoas. Registrar todas as ideias e percepções, isso é uma das metodologias que se usa, que é o Design Thinking, né, que está na moda, todo mundo está falando. Mas que também tem fundamento na neurociência, né, que a gente tem ideias a partir da forma como a gente consegue ter o pensamento visual. Então, quando a gente está trabalhando em equipe, se propõe que se faça, então, grandes painéis e todo mundo colabore, desenhe e enxergue essas ideias. Assim, o nosso cérebro caminha novos caminhos, porque a tendência da gente para pensar, uma estratégia de sobrevivência do ser humano é a gente achar um caminho criativo e sempre usar ele, porque isso economiza energia. Só que no nosso universo a gente não quer economizar energia, a gente quer encontrar novos caminhos com mais relevância. Então, a gente, quando vê as ideias visualmente e em grupo com mais visões diferentes, a gente consegue ter outras possibilidades. O cérebro junta, né, as ideias de uma maneira diferente e podem surgir coisas novas, interessantes. E a ideia de prototipação, que é a ideia de a gente novamente se colocar no lugar das pessoas e sair da posição do projetista e analisar a nossa proposição com um distanciamento grande o suficiente para ver se ele está funcionando, testar se ele está funcionando. E aí, se não estiver funcionando, a gente poder voltar atrás e repensar. Que também é uma coisa que, na prática, a gente percebe que nem o arquiteto nem o cliente gostam muito dessa visão de voltar atrás, porque o voltar atrás sempre parece um retrocesso. E muitas vezes a gente recebe assim solicitações de projeto com expectativas altíssimas em relação ao bem a transformação que esse projeto vai trazer, só que ele já está numa etapa de projeto que a gente não pode mais voltar, mas também já não consegue mais transformar. Então é difícil, né? Difícil alinhar essa expectativa tão alta, essa vontade de transformar tanto, sendo que algumas premissas que seriam muito fortes e determinantes não podem mais ser modificadas, né? E aí que a proposição é justamente essa, assim, qual é a mudança no processo que a gente está enxergando como muito qualificadora do nosso caminho. É essa fase zero, que é o projetar o projeto, que o design estratégico chama de metaprojeto, que é antes de começar a projetar, pensar como que vai se projetar esse projeto. E para isso tem caminhos, né? Analisar a complexidade em grupo, analisar as ideias de forma visual, agrupar as ideias, mudar de ideia, testar ideias, e aí, a partir de então, definir um caminho para começar o que vem depois do metaprojeto, que é o projeto. Só a partir daí, então, se partir para uma ideia formal, se partir para um desenho, né? Porque é isso, assim, tem todo ponto de vista é somente um ponto de vista. O que vocês acham que é esse desenho, né? Muitas pessoas veem aí uma caneta, um foguetinho, mas é a vista frontal de um peixe. Então, isso aqui fala mais do que qualquer coisa que eu possa estar dizendo para vocês. Esse é o grande equívoco de um projeto sem empatia. A gente trabalha a partir da nossa visão, que pode ser muito estreita e muito distante de quem vai usar. E aí depois vai ficar para a cidade um equipamento, né, por muito tempo, que não conseguiu nem do princípio atingir o objetivo que tinha, e depois ele já gastou uma energia imensa de trabalho, de recurso, de tempo, de material, e não alcançou. E aí alguém ainda vai ter que voltar e reanalisar, e reestruturar, e modificar o uso para que isso volte a ser algo que vai fazer sentido para todo mundo que está envolvido, né? Então, a gente estrutura essa forma de metaprojeto, que também parte, né, do design estratégico e busca outras metodologias e abordagens dessa maneira. A gente faz a pesquisa objetiva, que é aquilo que a gente está acostumado a fazer. Quando a gente recebe uma demanda de um cliente, a gente vai procurar entender quem é esse cliente. Se ele é um cliente institucional, vai entender qual é a língua que ele fala, o que ele tem como propósito. A gente vai entender qual é o contexto físico ambiental, vai analisar mercado, vai fazer pesquisa de referências, analisar os usos, analisar a legislação, mas basicamente a gente fica fazendo isso com o exercício de não ter ideias. Fica o tempo todo só reunindo dados.
e reunindo dados de forma estratégica, que é essa maneira de conversar com as pessoas e ver o que a gente mais consegue trazer de elementos do que a gente já conhece sobre um determinado contexto, para ir atrás daquilo que está faltando de dados, ainda nem chegamos nas ideias, né? E vai juntando esses conhecimentos. Aí depois a gente parte para a pesquisa subjetiva, porque essa pesquisa objetiva é o que todo mundo já de praxe já está acostumado a fazer, né? Só que a pesquisa subjetiva ela parece muitas vezes boba ou meio sem sentido, porque ela não tem no IBGE da estatística, né? Ela não tem comprovação científica, ela é realmente perceber o que as pessoas estão querendo, ou analisar comportamento e interpretar comportamento. E isso aqui diz respeito a gente sair a campo mesmo, né? E aí exercitar os nossos sentidos. A gente separa, né, nesses 3 sentidos. O ver, que é tu ir a campo, observar as pessoas de uma determinada situação, num determinado local, que faça sentido a gente, antes de fazer essa pesquisa, a gente traça, então, quem é que a gente quer ver usando, né, para ver como usa. Ou analisar como é que usa algo semelhante, para ver o que está faltando, quais são os comportamentos que a pessoa acaba adotando para driblar questões de segurança, de falta de acessibilidade, ou comportamentos dos mais variados, né? No intuito de ter essas percepções física, psicológica, social, cultural. E isso aqui não tem um manual, né, que a gente aprenda a fazer. Isso aqui é simplesmente apurar a nossa percepção e fazer, e observar criticamente, levando a sério. Ouvir, então, conversar com as pessoas, promover conversas, né, entrevistas, mas muito mais conversas, no sentido de que as pessoas possam nos contar as suas histórias e nos contar o que falta para elas, porque, em síntese, a gente quer transformar para trazer mais bem-estar para as pessoas na cidade, né? Então, como é que a gente pode fazer isso se a gente não conversa com elas? Até o próprio design thinking, eu digo, tem coisas que são metodologias que vêm empacotadas em belos nomes, mas no fundo é bom senso. É a gente se permitir gastar esse tempo, que não é um tempo muito grande, mas que faz uma diferença muito grande no projeto. E aqui vale a pena a gente tentar entender pessoas diferentes, né, usuários extremos, ver como é de onde podem partir soluções de projeto que vão ser mais efetivas. E o sentir, que é, de novo, a empatia, a gente tentar se colocar no lugar dessas pessoas e usar esses espaços. E não ir só como projetista, né? O exercício, essa primeira fase de metaprojeto, ela busca o exercício do não projetista. Se a gente tivesse que entender um contexto e contar para alguém um contexto sem que essa pessoa fosse arquiteto, como é que a gente explicaria isso? Então, no momento que a gente simplifica e traz isso para uma linguagem menos técnica, a gente vai chegando cada vez mais perto do que as pessoas que não são arquitetas entendem do nosso assunto e vai conseguindo aproximar as duas áreas, as duas formas de ver. E, então, perceber, né? Sentir, ter essas percepções sensoriais e envolver essas pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, se tu está trabalhando um produto imobiliário, tu vai tentar trazer o teu cliente junto, vai fazer ele observar as pessoas, ou, pelo menos, tu vai tentar levar para ele tudo que tu colheu dessa pesquisa para ver se ele se sensibiliza para tomar uma decisão baseada nisso. E aí a gente trabalha também com uma ferramenta que é a construção de persona, que é uma tentativa de criar um usuário real que está sempre presente no nosso dia a dia ali de projeto, que vai ficar do nosso lado ao longo de todo o projeto, que é tentar achar quem é a pessoa que vai usar, e dar um nome para ela, fazer como se ela fosse realmente uma pessoa, o fulano que gosta disso, que gosta daquilo, que tem vontade, que sente frustração por isso, que sonha com aquilo. Não é aquela pessoa assim demográfica, né? Homem, 22 anos, solteiro, não é essa. É a pessoa aquela que tem sentimentos e frustrações para com aquilo que a gente está envolvido e trabalhando. E que vai inspirar o nosso trabalho. E aí eu queria mostrar para vocês um vídeo, acho que vocês já conhecem esse filme, que é da Amélie Poulain. E ele começa contando quem são essas pessoas do filme, e é uma boa forma de construção, de exemplo de construção de persona. Amélie, ancien médecin militaire, travaille aux établissements thermaux d'Enghien-les-Bains. Raphaël Poulain n'aime pas pisser à côté de quelqu'un. Il n'aime pas surprendre sur ses sandales un regard de dédain. Sortir de l'eau et sentir coller son maillot de bain.
Raphaël Poulain aime arracher de grands morceaux de papier peint, aligner toutes ses chaussures et les cirer avec soin, vider sa boîte à outils, bien la nettoyer et tout ranger, enfin. La mère d'Amélie, Amandine Fouet, institutrice originaire de Guignon, a toujours été d'une nature instable et nerveuse. Amandine Poulain n'aime pas avoir les doigts plissés par l'eau chaude du bain, être par quelqu'un qu'elle n'aime pas effleuré de la main, avoir les plis des draps imprimés sur la joue le matin. Amandine Poulain aime les costumes des patineurs artistiques sur TF1, faire briller le parquet avec des patins, vider son sac à main, bien le nettoyer et tout ranger, enfin. Amélie a 6 ans. Comme toutes les petites filles, elle aimerait que son père la serre dans ses bras de temps en temps. Mais il n'a de contact physique avec elle qu'au cours de l'examen médical mensuel. La fillette, bouleversée par cette intimité exceptionnelle, ne peut empêcher son cœur de battre la chamade. Dès lors, son père la croit victime d'une anomalie cardiaque. À cause de cette maladie fictive, la petite Amélie ne va pas à l'école. C'est sa mère qui lui tient lieu de préceptrice. Les poules couvent souvent au couvent. Les poules couvent Très bien. souvent. Non. Privée du contact des autres enfants, ballottée entre la fébrilité de sa mère et la distance glaciale de son père, Amélie n'a de refuge que dans le monde qu'elle invente. Então, trazendo isso para o nosso universo de arquitetura, né? A gente entende um pouco da empatia no sentido de como é que as pessoas se identificam, né? Você olha ali o pai e a mãe. O pai e a mãe têm identificações parecidas, cada um do seu jeito, mas é por esse motivo que se encontraram e ficaram juntos, e ao mesmo tempo eles tiveram um ponto de vista único em relação à filha que determinou como é que seria a vida dela dali para frente. Então, eu sei que essa palestra é um pouco viajante em relação a algumas questões, mas é bem essa proposta, assim, de a gente pensar o que faz diferença para as pessoas, porque se existe essa distância tão grande é porque a gente está errando em algum ponto que pode ser um pouco elementar, né? E aí, a parte final desse metaprojeto, depois que a gente conseguiu analisar esse contexto, conseguiu entender para quem a gente está trabalhando, vamos supor que a gente chegasse aqui com muita clareza de quais são as nossas condicionantes diretas e quais são as indiretas, as reais, as tangíveis, as abstratas, e com mais clareza de quem é a pessoa para quem a gente está projetando. Se é um cliente residencial, isso ainda é mais possível, né? Porque a gente pode ter essa pessoa de verdade participando das nossas reuniões, mas muitas vezes a gente está trabalhando para pessoas que a gente não conhece. Então, aqui, quando chega esse momento, a gente tem condições de redefinir a pergunta. Se antes a gente achava que uma arquitetura tinha ali um briefing, falando assim, né, com uma série de demandas a ser cumpridas, aqui a gente tem condição de questionar tudo isso e fazer o que o design estratégico chama de contra-briefing. A gente, como capaz, profissional, preparado para isso, estratégico, estudado, consegue analisar tudo isso e somos os únicos dentro de um processo como esse que tem condições de dizer se esse briefing é bom ou não é bom, se ele deve ser transformado ou não. Então é isso que a gente queria compartilhar com vocês e provocar nesse sentido, de que a gente tem condições sim de ser essa pessoa que analisa qual é o melhor caminho para um projeto e trazer isso para a vida do tomador de decisão. E aí, a partir dessa redefinição da pergunta, a gente pode trazer algo mais transformador, né? Então essa é uma frase que atribuem ao Einstein, não sei bem se é, mas ela é muito boa. Se eu tivesse 1 hora para resolver um problema em minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a fazer. Então é bem essa a ideia. E aí eu queria exemplificar para você só a partir de um workshop de empatia que a gente fez junto com a turma de projeto 4 do IPA, mostrar como é que a gente percorreu esse caminho com uma turma de projeto e quais foram as redefinições de pergunta, porque eu acho que assim é uma maneira mais fácil de eu mostrar para vocês como é que esse processo aconteceu. Eles tinham que trabalhar num terreno em Porto Alegre, no bairro de Higienópolis, na rua Américo Vespúcio, número 1096, e a gente lançou esse desafio para eles. Em vez de a gente levar assim, vocês precisam fazer um edifício de múltiplas unidades residenciais, o índice de aproveitamento, a gente não levou nada disso. A primeira coisa que a gente levou foi como é que se pode ser feliz nesta localização. E aí eles foram até o local, entenderam
né, aquilo que a gente entende por primeiro, onde é que é o terreno, como é que é o bairro, como é que é o entorno, como é que é o plano diretor do local, entenderam tudo isso, né, e de posse dessas informações que a gente consegue rapidamente chegar, a gente passou então para essa fase de pesquisa subjetiva. Então, a gente conversou bastante sobre o que a gente já sabia sobre aquele lugar, o que a gente precisava entender ainda, e qual era o ponto de vista que todo mundo tinha a respeito do que tinha que ser esse projeto, para a gente poder desconstruir ele. Nivelamos o conhecimento de todo mundo a respeito dessas questões, então dividimos as pessoas em grupos, cada grupo teve lá os seus painéis, as suas discussões, trouxe as suas ideias, colou no papel. Levantamos no computador o que faltava ser levantado e o que buscava aprofundamento para entender melhor. Fomos atrás de entender serviços, transporte, tipologias, ofertas de mercado imobiliário, trazendo tudo isso para a conversa. Fomos pesquisar comportamento, pesquisa de macrotendências, no sentido de por que se pensa, por que faz sentido falar em macrotendência para arquitetura, né? Se a gente pensa assim, arquitetura não tem nada a ver com tendência. Não tem a ver se a gente for pensar em estética, mas ela tem muito a ver com o comportamento das pessoas. O que está mudando no comportamento das pessoas? Por que o comportamento está mudando? Por que as pessoas estão preferindo comprar casas em condomínio a casas no centro da cidade? Por que isso, por que aquilo? E isso tem tudo a ver com essa pesquisa de tendências de comportamento, que é o que está fazendo sentido para as pessoas, do modo geral, como é que elas estão alcançando a realização e a felicidade. E isso a gente trazendo para a nossa vida de arquitetos ajuda também a entender no nosso projeto como é que a gente atende a isso. Como é que a gente atende questões de sustentabilidade, o que faz sentido para as pessoas, sei lá, 1000 assuntos que a gente pode trazer a partir daí. E fazer então o olhar etnográfico, que é uma outra ferramenta utilizada, que é a etnografia, ela é uma disciplina que busca conhecer outras culturas, fazer um olhar de pesquisador e conhecer uma outra cultura. Então a gente sai na rua como se estivesse visitando pela primeira vez um lugar e analisa, assim, se eu fosse contar para alguém que nunca esteve aqui, o que eu teria que levar de informação desse lugar. Esse lugar é assim, é assado, as pessoas têm uma dinâmica X, eu percebi que acontece isso, que acontece aquilo. A gente tem, né, essa coisa de brinca, leva o celular, agora a coisa está mais insegura, um pouco mais difícil, mas assim, aprender a ter esse jeito de participar da vida das pessoas sem que elas nos percebam, para que a gente possa encontrar esses comportamentos genuínos e registrar. Fazer as entrevistas, conversar com elas, ver o que elas dizem, né, ouvir o que elas dizem que fazem, ouvi-las, o que elas gostariam de ter. E aí, com base nesses registros todos, a gente vai começando a funilar, vão surgir uma série de ideias e a gente vai perceber que elas vão começando a fazer sentido e elas vão se agrupando, vão surgindo grupos maiores de prioridades para essas pessoas. As coisas vão começando a surgir. Vamos identificando padrões e ressonâncias que vão sugerindo, então, possíveis caminhos de projeto. Aí a gente constrói a persona, para a construção da persona também tem diversas ferramentas que nos ajudam a construir isso. E com tudo isso a gente redefine a pergunta. Então, eu queria mostrar para vocês as perguntas que vieram, isso tudo antes de eles sequer começarem a pegar um papel e traçar um partido arquitetônico. O que era como ser feliz na Américo 1096 virou para um dos grupos. E se a liberdade virar rotina? Porque para as pessoas que eles entrevistaram e analisaram, a questão da liberdade era o cerne da questão. Para o outro grupo, como criar raízes na Américo? Então, isso são perguntas abstratas, mas que já sugerem qual é o propósito do que a gente está fazendo, né? Então, enquanto num aqui o propósito era a liberdade, nesse aqui tem a ver com ir para um lugar definitivo, né? Como proporcionar um bom desenvolvimento para o nosso filho Miguel? Então, para esse grupo surgiu muito a questão da infância. E para o quarto grupo, a estabilidade é o que você quer alcançar. Esse grupo tinha muito a vontade das pessoas de ter mais tranquilidade, estabilidade financeira, segurança e tal. Então, o que eu queria mostrar para vocês? Se a gente tivesse partido para um processo mais tradicional de construção de um projeto 4, eles não teriam se feito essa pergunta antes de começar e partiriam direto para um desenho arquitetônico de múltiplas unidades baseado naquelas diretrizes todas que são bem mais objetivas. E eles gastaram, sei lá, uma semana para fazer isso e chegaram nessas ideias. E essas ideias certamente vão
dá muito mais suporte criativo para eles, que junto com todas as condicionantes vão levá-los a um lugar que provavelmente vai ser mais efetivo para quem eles estão projetando. Então, terminando, né, o que a gente sugere como mudança efetivamente? Que a gente retome o nosso papel estratégico como arquiteto. Até queria indicar um livro que eu estava lendo agora na vinda que se chama Arquitetura e Empatia, de Julian Paul Sami. Depois eu posso até escrever ou mandar para alguém, se alguém quiser me perguntar. Mas ele fala assim que a arquitetura ela não pode ser uma arte visual autônoma. Que os aspectos formais são de extrema importância, porque eles geram toda a experiência que a arquitetura pode gerar e transformar as pessoas. Elas são, de fato, as ferramentas pelas quais a gente realiza a transformação. Mas que o propósito da arquitetura não é ser uma arte visual, nem uma arte autônoma. Ela é para as pessoas. A gente tem que transformar e ela tem que funcionar e ela tem que ser viável e tem que ser perene, né? Então, eu enxergo muito isso, que a gente tem condições, quando a gente senta numa mesa de discussão, de criação de projeto, junto ao mercado imobiliário, onde os decisores não entendem muitas vezes de arquitetura, a gente não pode se recolher ao papel de quem domina as normas e consegue desenhar dentro das normas. A gente tem que conseguir ir além disso, a gente tem que ser bom o suficiente nisso para poder transcender isso e trazer algo ainda mais especial, focado nas pessoas. E trazer a ideia é nossa, né? No momento em que a gente consegue engajar todas essas pessoas, que a gente tem o dever de trazer a cultura arquitetônica para elas. Se a gente consegue ser forte na argumentação e mostrar essas prioridades, a gente traz todo mundo para o nosso time. E aí todo mundo sai trabalhando no mesmo objetivo e a gente consegue ir bem mais longe. Só que para isso a gente tem que realmente se envolver. A gente tem que estar muito afim de querer que o arquiteto seja percebido como alguém que tem conhecimento, que tem visão estratégica, que vai fazer a diferença e que fazer produto bom é o que faz vender. Fazer a coisa ser boa para as pessoas é o que faz ser bom, ser perene e transformar. Não é chegar até o final sem se perguntar para quem a gente está trabalhando e se isso vai trazer transformação, para depois perceber que ficou faltando coisa.